Se não quiser um homem politicamente infeliz, não lhe dê os dois lados de uma questão para resolver. Dê-lhe apenas um. Melhor ainda, não lhe dê nenhum. Deixe que ele se esqueça de que há uma coisa como a guerra. Se o governo é ineficiente, despótico e ávido por impostos, melhor que ele seja tudo isso do que as pessoas se preocuparem com isso. Paz, Montag. Promova concursos em que vençam as pessoas que se lembrarem das letras das canções mais populares, ou dos nomes das capitais dos estados, ou de quando foi a safra do milho do ano anterior. Enche as pessoas com dados incombustíveis, entupa-os com fatos que eles se sintam empanzinadas, mas absolutamente brilhantes quanto a informações. Assim, elas imaginarão que estão pensando, terão uma sensação de movimento sem sair do lugar e ficarão felizes, porque fatos dessa ordem não mudam. Não as coloque em terreno movediço como a filosofia ou sociologia, com que comparar suas experiências. Aí reside a melancolia. Todo homem capaz de desmontar um telão de TV e montá-lo novamente, e a maioria consegue, hoje em dia está mais feliz do que qualquer outro homem que tenta usar a régua de cálculo, medir e comparar o universo, que simplesmente não será medido ou comparado sem que o homem se sinta bestial e solitário. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Edward, eu sou professor de Física e hoje eu estou aqui para a gente fazer o review de mais uma grande distopia que foi escrita aí no século XX, que é o livro Fahrenheit 451, do autor norte-americano Ray Bradbury. O legal é que se esse livro tivesse sido escrito, por exemplo, por um brasileiro, ele provavelmente se chamaria Celsius 233. Deixa aqui no comentário se você entendeu essa referência. Ele foi um livro escrito em 1953, ou seja, ele é pós-Segunda Guerra Mundial, e ele traz alguns fatos que eram feitos principalmente pelos nazistas, como a queima de livros, a negação do conhecimento. E nesse livro, sem muito spoiler, ele trata de como os bombeiros agem naquela sociedade que seria uma sociedade futurista. As casas, elas são feitas de materiais que não pegam mais fogo, então os bombeiros perdem a sua utilidade inicial, que seria apagar os incêndios, e passam a fazer a queima de livros. Sim, é isso mesmo. Os bombeiros são chamados por denúncias de pessoas que têm posse de livros. Eles vão até a casa das pessoas, averiguam a denúncia e, se for verificada a existência de livro, eles queimam. Queimam com as casas, queimam com as pessoas, queimam com tudo que tiver lá dentro. Ele foi um livro adaptado para o cinema também, ali na década de 60. Um filme bem legal, bem divertido, que conta bem a história ali do livro. A gente vai acompanhar a história do Guy Montag, que é o nosso personagem principal. Ele é um bombeiro e, a princípio, ele é feliz com a vida dele, vive a vida dele normalmente, atendendo aos chamados, queimando livros. Até que um dia ele está caminhando próximo à sua casa e ele encontra uma garota. E essa garota dá atenção a ele, conversa com ele e faz questionamentos que antes ele não tinha percebido, como, por exemplo, o cheiro das coisas, o azul do céu, ou o formato das folhas, das flores, que naquele momento as pessoas não se preocupavam com nada disso. É uma sociedade que, a princípio, é para a qual a gente está se encaminhando, que é totalmente imersiva. As pessoas possuem em casa televisores, não só uma, mas às vezes várias, para que elas possam ter uma dimensão, uma imersão total naquele ambiente, quase como se fosse um óculos de realidade virtual. E as pessoas, elas só são fascinadas por esse tipo de tecnologia, por esse tipo de entretenimento. Elas nem se preocupam mais com o significado da leitura, para que elas possam entender por que aquilo está acontecendo, né? Por que os livros eles são proibidos, são banidos. E esse encontro com essa garota faz ele refletir um pouco sobre a função social que ele está exercendo,
autoritarismo, essa repulsa ao conhecimento, e leva o nosso protagonista um dia a roubar um livro. E ele guarda um desses livros de uma casa que ele tinha queimado, junto com a pessoa que ficou lá, não quis entregar os seus livros e morreu junto com eles. Ele rouba um livro e abre para ler, para poder entender por que aquela pessoa morreu por causa de um livro, de um pedaço de papel. Ele abre, ele começa a ler, a princípio ele não entende absolutamente nada do que está ali, ele não entende por que as pessoas morrem junto com aquilo. E a história ela gira em torno desse caminho que o Guy está percorrendo para entender a importância dos livros na sociedade e por que as autoridades negam esse conhecimento, esse acesso aos livros. Eu não vou falar mais spoilers aqui da história, só vou dar algumas impressões que eu achei da leitura de uma forma geral. A crítica social a que ele se propõe fazer é fantástica. Eu acho que só com essa sinopse do livro a gente já entende o que ele tenta criticar. E isso é muito interessante porque é algo que a gente pode não estar passando de maneira direta, mas se a gente pegar dados de leitura no nosso país, por exemplo, as pessoas leem menos de um livro por ano. Isso faz com que a existência deles, para a maior parte dessas pessoas, não faça nenhuma diferença. É como se os livros já tivessem queimados e elas não tivessem acesso a ele. Eu não estou questionando aqui o acesso com relação a valores, com relação ao custo, mas ao próprio hábito de você buscar uma leitura. Inclusive, um dos propósitos desse quadro no canal é que a gente incentive um pouquinho o hábito da leitura através de alguém, no meu caso, que não é dessa área, e que a gente está buscando aí juntos uma forma de entender esse conhecimento que está sendo transmitido pelos livros. A segunda coisa aí é sobre a escrita. Eu acho que falta um pouco de desenvolvimento em alguns personagens. Eu não sei se foi intencional do autor jogar ali o personagem apenas como um gatilho mental para o protagonista, mas eu acho que faltou um pouco mais de desenvolvimento para algumas pessoas que você esperava aparecer mais ali na história, nem que fosse a história delas, e falta um pouquinho isso para alguns desses personagens. Eu acho que vocês vão ter essa sensação quando fizerem a leitura do livro. Mas isso, de maneira nenhuma, empobrece a leitura e a mensagem que o livro quer passar para a gente. É um livro bem curtinho, pessoal. Ele possui, essa versão aqui que eu tenho, 214 páginas, já contando prefácio, pós-fácio, tudo mais. Então é um livro que dá para fazer uma leitura muito rápida dele, né? Você que gosta de ler um pouco mais avidamente. Você vê que tem uma marcaçãozinha aqui muito interessante. Tem outras marcações que eu gosto de fazer no Kindle. E uma dessas marcações, ela tenta explicar por que os livros são tão importantes. E uma das minhas dúvidas enquanto leitor é, bom, eu leio porque... Por que eu leio? Será que é para ficar mais inteligente? Eu tenho essa percepção de que quando eu leio mais, eu pareço ficar mais inteligente, porque eu estou tendo visões diferentes de mundo, eu estou tendo ideias diferentes, eu estou vendo perspectivas que eu nunca tinha percebido do mundo ao meu redor, das pessoas ao meu redor. Então, de certa maneira, os livros eles me fazem ficar um pouco mais empáticos, entendendo personalidades, entendendo ideias que outras pessoas possam ter, e às vezes eu condenava ou condeno ainda simplesmente por ser uma ideia diferente da minha. Então, ele mostra a importância disso, que não é na leitura em si que está o conhecimento, mas nas pessoas que leem. Eu não sei se eu fiz uma interpretação equivocada do livro, mas a mensagem para mim que ele passa é de que a leitura não é o mais importante, mas o conhecimento das pessoas é que é o mais importante. E as pessoas expressam o seu próprio conhecimento através do livro. Então, o livro, na verdade, é apenas um intermediário para que a gente possa fazer a transmissão desse conhecimento. Pode parecer a mesma coisa, mas para mim isso fez muita diferença com relação ao propósito
a função do livro na nossa sociedade. Botei o alerta de spoiler aí, você já viu que a partir de agora tem spoiler. Se você não leu, não gosta de spoiler, eu recomendo que você não assista essa parte, volte depois. Se você já leu ou não liga para spoiler, então me acompanha aí que eu vou comentar mais um pouquinho sobre o livro. Bom, o livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, ele basicamente fica em dúvida, rouba o livro. Na segunda parte, que é a peneira e a areia, ele conhece o professor lá, senhor Faber, se eu não me engano, e ele começa a entender o propósito dos livros. Esse professor, ele tem vários livros, ele é um desses foragidos, e eles criam um plano para poder acabar com os bombeiros. E no meio desse plano, o Montag, né, a equipe dele recebe um chamado para queimar livros, e o chamado vem da própria casa dele. Então ele chega lá, a mulher dele que tinha denunciado ele, porque ele tinha apresentado um livro para ela, essas ideias, e ele acaba ali matando o pessoal dos bombeiros, acaba queimando um deles e se torna um foragido. E na última parte ele encontra pessoas foragidas, eram professores, intelectuais, personalidades que, digamos, gostavam de livros, e ele descobre que essas pessoas, elas têm nomes dos livros, né? Eles são chamados pelo livro. Então, por exemplo, aquele dali é o 1984, aquele dali é a República, aquele dali é o livro tal, porque as pessoas se tornaram as detentoras do conhecimento do livro. Isso me lembrou bastante o filme O Livro de Eli. Para quem assistiu, é um livro que o cara carrega uma Bíblia, uma Bíblia em braille, inclusive, e ele decorou a Bíblia inteira. E a Bíblia tinha sido um livro proibido depois da Terceira Guerra, se eu não me engano. E aí, quando ele chega num abrigo, ele encontra uma pessoa lá e ele fala assim, pô, beleza, cadê o livro? Aí ele senta e começa a ditar para ele o livro. E isso é muito interessante porque o conhecimento, ele não está no papel, na verdade ele está na cabeça da pessoa. Você lê e só depois que você lê e interpreta que o conhecimento realmente faz parte de você, independente de ter o livro ali ou não. E isso é uma das coisas que eu aprendi, ou que estou aprendendo, que é que o conhecimento ele não está apenas nesse papel. O conhecimento ele pode ser adquirido pelas pessoas simplesmente pelo fato delas pensarem. E isso é uma coisa muito importante para a nossa sociedade enquanto sociedade em si. A transmissão desse conhecimento e a criação desse conhecimento, elas basicamente são originárias do mesmo processo de pensamento. Não confundam, pessoal. Eu tive uma ideia, então ela é verdade. Eu não estou falando isso, tá? Mas a construção desse pensamento é que vai levar a gente, de fato, ao conhecimento. E o livro é a forma de transmitir isso. E uma outra crítica que ele faz, eu vou fazer um meia-culpa, de que a gente tenta colocar a nossa leitura da década de 50, quando foi escrito um livro, eu estou tentando trazer para agora, para 2021, quando eu estou fazendo esse vídeo. Essa imersão das pessoas no mundo digital é o que a gente está vivendo. Você vê pessoas na rua, elas estão focadas no celular dela, você vê as pessoas no transporte, elas estão focadas no celular dela, você vê as pessoas em casa, em vez de conversarem, em vez de sentarem, assistirem uma televisão juntos, as pessoas estão lá, cada uma imersa no seu próprio celular, no seu próprio mundo, na sua própria realidade. E eu não estou dizendo que eu não faço isso também, tá? Mas é uma crítica, né, para a gente poder pensar e refletir para ver se é essa forma que a gente gastar o nosso tempo, em vez de crescer um pouquinho todos os dias, evoluir um pouco todos os dias. Não que essa parte imersiva não seja importante, principalmente na sociedade que a gente vive aqui no século XXI, mas talvez ela não seja a maneira adequada que a gente está fazendo uso dessas tecnologias. E uma outra crítica que ele faz é que as pessoas tomam remédio para dormir, né? Elas são meio frustradas ali, e a gente tem na nossa sociedade atual índices de ansiedade, depressão altíssimos.
que são causadas pelos mais diversos fatores. Eu não sou nenhum especialista nessa área para poder falar quais são os fatores, mas é uma coisa que a gente tem visto cada vez mais. Eu tenho colegas, eu tenho amigos que têm depressão, que têm ansiedade. Eu mesmo tenho certos níveis, né, de depressão e ansiedade, e o que a gente tenta, inclusive com os livros, é encontrar, às vezes, uma saída para que a gente possa melhorar, amenizar, entender esse sentimento que a gente tem, que não é apenas uma coisa que a gente falava antigamente, deixa isso pra lá, ele tá mal hoje, que a gente sabe que não é isso, né? A depressão e a ansiedade são doenças de verdade e que às vezes a gente não compreende, e às vezes um livro pode trazer essa ideia pra gente, que a gente possa procurar ajuda para entender e tentar melhorar aquilo que a gente está sofrendo. Apesar do meu discurso hoje ele ter parecido um pouco tenebroso, o livro ele traz uma perspectiva de que as coisas elas podem ser melhores de fato. Então, no final ali, quando ele encontra outros intelectuais, encontra outras pessoas que compartilham das ideias que ele trouxe, por conta daquela menina que encontrou ele em uma página, em algumas páginas ali no início do livro, ele traz uma esperança de que as pessoas elas vão voltar a buscar o conhecimento em algum momento, porque esse conhecimento ele foi perdido. Não é porque as pessoas simplesmente não podem mais ler, mas é porque em algum momento elas não buscam mais fazer essa leitura, essa procura pelo conhecimento. E um livro que traz um pouquinho disso também, que é o Admirável Mundo Novo, o 1984, essas distopias eles mostram que elas aconteceram principalmente por conta dessa falta de conhecimento que as pessoas foram sendo levadas aos poucos, principalmente pelo mau uso da tecnologia. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse review. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui embaixo, como sempre, o link da Amazon se você quiser adquirir esse livro. Pessoal, é um livro fantástico. Não percam essa chance de fazer a leitura desse livro. Coloca aí ele na sua listinha para as leituras desse ano. E eu encontro vocês na próxima. Tchau, tchau.